Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber uma mulher que carrega uma mensagem cheia de graça, fé e identidade. Suelen Duval é pastora, escritora, mentora e fundadora da Unigraf, uma universidade livre com base na graça e na fé. Com anos de experiência no Brasil e no Ministério, portanto, estando à frente de várias igrejas e de várias missões, tem impactado a vida de muitas pessoas, não só através do ensino da palavra, mas também através de alguns dos seus livros. Hoje vive na Europa com a sua família e é uma voz bastante marcante para todos os brasileiros que estão imigrantes, portanto, e revela, através das suas palavras, uma vida leve, profunda e consistente com Deus. Ela também é criadora da Escola de Oração, um projeto que tem ajudado muitas pessoas a se reconectarem com Deus de forma simples, prática e transformadora. Se alguma vez te sentiste sozinho, se precisas de ser transformado, esta é a pessoa com quem tu deves ter uma conversa. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui, Pastora Suelen. Bem-vinda. Obrigada, Ana. Um prazer estar aqui. Olá a todos que nos assistem e é um prazer estar aqui. Ana, não sei se você sabe, mas o nome Ana, a palavra Ana significa graça, né? Oh, Glória. A graça de Deus. Então, você é uma pessoa muito graciosa e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. E estar aqui com você é, assim, uma concretização da promessa do Senhor e eu estou muito Amém. feliz mesmo. Amém. Eu estou também bastante feliz. Pastora, vamos começar com uma pergunta. Quem é a Suelen, para além daquilo que nós conseguimos ver, de todos os títulos, portanto, que vamos ter a oportunidade de conversar aqui? Quem é esta pastora linda, maravilhosa que eu tenho aqui hoje? Olha aí. Olha, Ana, eu sou baiana, né? Sou brasileira, né? E lá do Nordeste da Bahia, né? Sou baiana. E na Bahia, eu sou da cidade chamada Juazeiro. É uma cidade muito linda que passa um rio, o Rio São Francisco. E tem até um cantor assim muito famoso no Brasil, não sei se vocês conhecem aqui, que é o Luiz Gonzaga. E ele escreveu uma música bem assim: Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e Ainda tem adoro uma voz Petrolina. bonita. É, eu Muito sou bem, cantora também. muito bem. Canto um pouco, canto desde a infância, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou juazeirense e lá da terra do Juá, da terra do Rio São Francisco. Essa cidade é bem quente mesmo. Mesmo o verão aqui na Europa eu já peguei, ainda não chega a ser tão quente quanto lá. Oh, Muito quente. Mas ainda bem que a gente tem o Rio São Francisco para a gente se refrescar. E nasci lá, sou filha de pastor, meu pai é pastor, então desde a infância eu fui apresentada à palavra. Então, assim que eu comecei a juntar as palavras, meu pai me deu uma Bíblia, né? E desde então ele me ensinou a amar a Bíblia e a conhecer ao Senhor. Então, eu cresci e me tornei uma mulher de fé. A fé ela está muito atrelada a quem eu sou, né? Eu sou conhecida pelas pessoas ao meu redor por essa fé. Sou uma mulher, além de tudo, sou mãe, né? oh, Sou mãe, que é uma concretização de um sonho e a realização de uma promessa. Não podia gerar e pela fé eu gerei através da fé. Sou esposa, sou irmã, sou discípula de Jesus, amém. amante da palavra e eu estou aqui, né, agora para a gente poder ter esse papo. Que bom. E se eu tivesse que perguntar à pastora como é que se descreveria hoje, na sua essência, o que é que me diria? Alguém que carrega em sua essência a certeza de que não é merecedora, mas que vive debaixo da graça, né? Então, graça e fé é uma mensagem que eu carrego muito forte, porque muitas pessoas falam sobre fé, né? Falar sobre fé é fácil, mas viver pela fé na prática, aí é onde consiste o desafio.
Então, como eu disse, eu nasci num lar cristão, a palavra foi apresentada a mim desde de Essa cedo. era uma das minhas próximas perguntas, para Aham. saber como é que tudo começou, pastora. Sim, Portanto, falou que cresceu numa família cristã, sim. obviamente. Uhum, O pai apresentou a Bíblia, mas como é que sim. começou esta jornada tão bonita aqui no caminho da fé e de passar a palavra, não Uhum, só o caminho da fé, mas passar a palavra aos outros e ter esta voz tão forte uhum. relativamente à fé? Pois, lá em Juazeiro, logo na infância, assim, aos 6 anos, eu comecei Meu pai me presenteou com a Bíblia e ele me disse: comece pelos evangelhos. E eu comecei com João, né? A ler ali a Bíblia em João. E eu me lembro de um dia que na minha igreja local foram duas cantorinhas. E na minha infância, é interessante que eu cantava juntamente com a minha irmã. Suelane. E então era dupla, Suelen e Suelane. Aí a gente cantava nas rádios lá em Juazeiro, cantava nas cruzadas evangelísticas. E assim como eu e minha irmã, foram duas cantoras lá na igreja. E eu me lembro que elas cantaram sobre choro, sobre se entregar ao Senhor. E eu me vi, uma garotinha de 6, 7 anos de idade, indo lá na frente entregar a vida para Jesus, consciente daquilo que ele tinha feito por mim. E eu chorava, chorava. Diz que quando o bebê ele nasce, ele chora, né? Então ali foi o meu novo nascimento. Eu nasci de novo, consciente ali do meu do que Cristo fez por mim e me entreguei. E logo cedo eu comecei a ministrar na igreja, a cantar na igreja. Então a minha introdução ao ministério começou pela música. E eu comecei a cantar ali na igreja, e eu era de uma igreja muito pequenininha, e não tinha, assim, muitas pessoas para servirem. E eu me lembro que a minha professora da escola bíblica dominical, que até hoje a gente tem contato, a Tereza, ela confiou em mim, quando eu já tinha uns 8 para 10 anos de idade, a dar aulinha na classe de discípulos, dos menores Dos que eu. menores. Então, eu preparei uma aula, peguei uma cartolina e a primeira aula que eu ministrei foi sobre a língua, o poder da língua, o poder da palavra. Eu peguei a revistinha da EBD na época e peguei ali todos os passos, o versículo para memorizar, decorei. E eu me lembro, a gente ia a pé para a igreja, né? A gente ia andando para a igreja e não tínhamos carro, não tínhamos transporte. E ia uma turma de um bairro para outro, de um sítio para outro, e eu lá, cheia de aparatos, né? Cartolina, hidrocor, para dar aquela aula. E eu aprendi mais do que aqueles menorezinhos. E ali começou, eu acredito, meu chamado para ensinar a palavra. Então, eu comecei cantando na igreja, mas por causa de alguém que confiou em mim, mesmo uma criancinha ali, confiou a mim a palavra para ensinar a outros menores que eu. E eu ganhei amor por isso, pelo ensino. E aí me tornei professora na escola bíblica e na adolescência também, juventude também, até que quando eu terminei o ensino médio, eu decidi ir para o seminário e não fazer faculdade. Poderia ter feito qualquer faculdade e eu acredito que me daria bem, mas a minha convicção de que eu tinha sido chamada para o altar já foi ali na infância. Então, passei a adolescência e há um caso curioso, posso te contar? Claro, força, eu estou curiosa. Na adolescência, quando eu estava no ensino médio, eu não sei como que é aqui em Portugal, assim, Funciona praticamente da mesma forma, da sim. mesma forma, né? Pronto. Então, na adolescência, eu estudava no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, em Juazeiro. Primeiro, segundo e terceiro ano. E já no primeiro ano, quando eu entrei lá, o senhor começou a falar comigo sobre uma igreja dentro da escola. Eu falei, como é isso, Senhor? E o Senhor começou a me conectar aqui no Brasil, e eu acredito que no mundo também, há movimentos de evangelismo nas escolas. E eu comecei a me conectar com esses grupos que evangelizavam nas escolas. E conversei com a direção da escola. E eles cederam para a gente a sala de vídeo, que era uma sala que tinha cadeiras e um vídeo. Então, era uma sala pouco usada. E uma vez na semana eu comecei um culto, né? Um momento que eu compartilhava a palavra ali. Pegava um sonzinho, colocava. E eu pensei que, tipo, ia 2, 3 pessoas. E isso foi no intervalo. Eu comecei a divulgar, né? Tipo, olha, sexta-feira vai ter esse momento. Sexta-feira é o dia que os alunos evadem da escola, quase não vão. Eu falei, não vai vir ninguém. Lotou.
lotou e os jovens tudo ali. Que som é esse? Né? E a gente começou a ouvir louvor e eu compartilhei a palavra e o intervalo era apenas de 20 minutos, então era um culto breve. E pelos 3 anos que eu estive ali na escola, pela manhã eu comecei a fazer e a gente começou a juntar outros de outros turnos e outros semelhantes a mim estavam fazendo também, usando aquela sala de vídeo para proclamar a palavra. E é interessante que anos depois, eu já casada, já no ministério, eu encontrei um colega de escola. E ele disse, Suelen, você lembra aqueles cultos que você fazia lá na escola modelo? Eu falei, lembro. Ele, olha, hoje eu sou diácono. Eu sou diácono na igreja. Mas eu me converti lá naquele culto que você fez. Em obediência ao Senhor. Ou seja, eu não imaginava que aquilo que eu estava fazendo fosse alcançar, né? E a Bíblia diz que uma vida para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Então, aquela semente de obediência ao Senhor, você sair da sua zona de conforto na escola. Na escola, quando você é adolescente, que todo mundo quer namorar, você quer fazer outras coisas e não pregar o evangelho. Então, esse meu compromisso com a palavra, com cumprir o ID do Senhor, esse amor por ver almas se rendendo ao Senhor. Essa semente, não é? Essa semente que foi deu fruto na vida de tantas pessoas, correto? É isso, é sobre isso. Foi muito cedo. Portanto, eu consigo ver aqui que a pastora começou, portanto, bastante cedo, teve um percurso ao longo da sua vida no Brasil. Sim. Entretanto, é escritora. Sou escritora. E fundadora da Unigraf. Sim, sim. Portanto, vamos conversar um bocadinho sobre como é que começou e desenvolveu essa paixão, então, por escrever, do que é que escreve, sobre o que é que fala, também para as pessoas conhecerem um bocadinho essa parte e sobre o projeto da Unigraf. Gostava de saber um bocadinho mais também eu, e para que as pessoas também possam conhecer e possamos agregar mais à vida de cada um que está aqui hoje a ouvir-nos. Sim, sim. Olha, o ensino da palavra, ele foi nessa parte aí agregado e foi crescendo na minha vida, mas a música, ela veio antes do livro, né? Eu recebi uma palavra do Senhor em 2010, mais ou menos. O Senhor falou comigo para eu gravar um CD, um DVD, porque desde a minha infância eu cantava. Preguei nas escolas, mas a música sempre teve muito forte. Eu toco violão também. Então, eu levava o violão. Acho que a próxima vai trazer o violão, fica prometido. Ah, tá bom, eu trago. Ainda pensei em trazer hoje, acredita? Mas, enfim. E aí, em 2013, se cumpriu isso que o Senhor falou comigo sobre a música. Mas eu falei, Senhor, eu quero tanto pregar e tal. E Deus falou para mim, a música vai abrir portas para a palavra. Então, eu gravei um CD e um DVD no Centro de Cultura João Gilberto. Não sei se você já ouviu falar de João Gilberto. Já ouvi falar, sim, mas não tenho muito conhecimento, mas o nome não me é de todo estranho. Pois, ele é um cantor, assim, cantor, compositor, muito famoso no mundo todo. E é juazeirense também. Okay. Olha, tudo de bom vem de Juazeiro. E aí, eu gravei lá no Centro de Cultura e lá no camarim, eu me lembro de que Deus usou uma profeta e ela veio até mim. Ela falou assim, vai mais além, vai mais além. A música vai abrir portas para a palavra. A mesma palavra que Deus tinha me dado no secreto, Deus usou aquela mulher para falar comigo. E lá, eu estava acabando de gravar o DVD, veja. Ainda tinha toda uma parte de edição, não sei o quê, lançamento. E Deus falou comigo, eu quero que você escreva um livro. E você vai escrever sobre oração. Eu falei, Senhor, tô acabando de gravar um CD, tô aqui ainda, tava todo mundo me abraçando e tal, e Deus falou, vamos. Eu falei, amém, Jesus. E passaram-se 2 anos, mais ou menos, e essa palavra sobre oração começou a borbulhar dentro de mim, porque a oração, ela sempre esteve muito ligada na minha vida. Minha mãe é uma mulher de oração. E me levava para um monte para orar. Não sei se aqui em Portugal o pessoal tem costume. Não na religião que é mais forte aqui, não é? Que é o catolicismo. Não tanto, a não ser em determinadas épocas, mas não é tão virada para
certas coisas que nós fazemos no cristianismo relacionadas com a palavra, que estão na palavra, que foram feitas por outras pessoas, que Sim. outras pessoas oraram, ajoelharam, jejuaram, fizeram, tiveram a resposta de Deus. Portanto, Aham. é diferente nesse É sentido. diferente, né? Mas olha, eu levei a minha irmã, minha intercessora, lá ali na Serra, como que chama? No Gerês? Não, aqui em cima, aqui mesmo. Ah, ok. Na Penha, Na na Penha. Penha. E ela Serra falou: da ah, o Penha. monte daqui é chique. E aí, no próximo verão, eu quero fazer um momento de oração lá na Penha. A primeira vez que eu subi na Penha, que eu falei: meu Deus, que é isso? Pronto, é tipo a Penha, só que a Penha é mais chique. Lá no Brasil, a gente vai muito ao monte para orar. E desde pequenininha, Ana, eu ia ao monte para orar. Eu me lembro que eu falava, eu até escrevi isso no meu livro Segredos da Oração, que eu chorava para ir para o monte orar. Tipo, as crianças normalmente choram para ir pro parque. Eu queria orar, eu era uma menina totalmente fora, assim, eu sempre fui muito atraída por esse lugar de oração. E eu escrevi isso no meu livro Segredos da Oração para uma Vida Extraordinária. Foi o livro que, tipo assim, o que rompeu a madre, o que abriu a minha madre no sentido da escrita, né? E ali eu comecei. E é um livro de ensino muito didático. Eu falo sobre os tipos de oração, sobre as formas de oração, sobre como orar, né? Porque muitas pessoas acham que precisa ter todo um aparato. Eu vejo muitas pessoas também cristãs que acabam tendo uma forma religiosa de falar Uhum. com Deus. Só que Deus é nosso Pai. Então, eu não me imagino, por exemplo, falando assim: oh, excelentíssimo Pai, poderia eu, porventura, adentrar a tua casa, abrir a geladeira, pegar um pouco de água para saciar a minha sede? Você percebe? Vejo que muitas pessoas elas mudam a entonação para falar com Deus, sendo que Deus é o nosso Pai. Então, mesmo não tendo o entendimento assim de fato, como uma base para isso, eu orava porque me disseram que Deus é meu pai desde criança. E eu tinha uma boa referência de pai. Então, eu falava com meu pai celestial como eu falo com meu pai da terra. Então, eu trouxe isso para o meu livro Segredos da Oração. Daí nasceu a escola de oração. Foi o primeiro projeto antes mesmo da Unigraf existir. Então, eu comecei a ministrar nas igrejas, lá no sertão da Bahia. Comecei a ministrar em todo o Nordeste. De todo o Nordeste, eu só não fui no estado de Sergipe. Mas todo o Nordeste eu cheguei a ministrar, servindo em igrejas grandes, igrejas pequenas, em igrejas na roça, né? Que de repente, já servi em uma igreja que chegou à noite e eu falava assim: meu Deus, vai vir alguém? De repente a gente olhava, era um monte de mato e a igreja no meio do nada, só mato, você olhava assim, e muito mosquito. E de repente, um monte de moto, porque o povo lá eu não andava mais a cavalo, era de moto. E cheio, cheio, cheio de gente. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar a escola de oração em uma igreja, no sertão do Nordeste, e quando terminou, eles estavam tão gratos e eles foram ofertar na minha vida. E sabe qual foi a oferta, Ana? Um saco de feijão. Oh, Glória. Cada um dá o que pode, não é? E Um o que quer. saco de feijão, gente. Então, assim, eu comecei a servir nas igrejas ensinando o básico, a oração, como falar com o Senhor. E meu livro foi essa base. Então, a Unigraf, ela nasceu daí, né? Começou como uma escola itinerante. Eu comecei a ministrar de igreja em igreja, de cidade em cidade. Deus me deu essa palavra em Lucas capítulo 10, para ir ministrando. E através de uma missão, eu coloquei o nome de Missão Semear. Comecei semeando ali. E até que cheguei em Feira de Santana, na Bahia, e comecei com um trabalho de missões urbanas, né, na praça. Comecei a ministrar ali para jovens, começou a se agregar muitos jovens. E toda quarta-feira era a minha folga do ministério, porque eu ministrava escola de oração domingo, segunda e terça em uma igreja, quinta, sexta e sábado em outra igreja já. E na quarta era a minha folga. E o Senhor pediu a minha folga. O Senhor disse: eu quero que você vá para a praça ministrar a palavra. E eu comecei um trabalho ali com pessoas em situação de rua. E a gente começou a entregar alimentos toda quarta-feira. Além do alimento espiritual, tinha no final um alimento natural. Então, daí eu comecei um projeto na rádio, um programa de rádio. E o programa na rádio era Graça e Fé, o nome do programa, né? Graça, de acordo com Efésios 1:8, salvos pela graça, né? Vivendo pela fé.
E desse programa, Graça e Fé, surgiu essas duas palavras como base do evangelho. A partir daí, foram se juntando pessoas, se juntando pessoas. Eu me lembro que um dia, no dia 13 de maio de 2018, 20 dias após a minha ordenação pastoral, aquelas pessoas que estavam ali na praça comigo falaram: você agora é pastora, você não é só missionário, porque missionário vai embora. Aí eu quero ser seu discípulo. Eu falava: não, gente, olha, eu estou aqui, vou abrir só uma base missionária, a gente vai pregar o evangelho, quero continuar com a escola de oração, mas eu quero ensinar a palavra, porque meu chamado número 1 é ensino. Mas o meu pastor, na época, ele falou: não, Suelen, o Senhor está te chamando nesse tempo para pastorear, para cuidar de um povo. E eu muito relutante, mas no dia 21 de abril, foi a minha ordenação pastoral. E no dia 13 de maio, sabe o que aconteceu comigo, Ana? Não. Meu WhatsApp tocou. E sabe o programa lá da rádio? Eu também mandava uma mensagem todos os dias, às 5 da manhã, no WhatsApp, de mais de 300 pessoas na cidade. E uma daquelas pessoas, uma daquelas ouvintes do programa Graça e Fé, mandou uma mensagem para mim assim: pastora, eu tenho visto o seu trabalho na praça. E eu tenho um prédio. E nesse prédio já tem cadeira, já tem tudo. Eu queria que você fosse lá pregar a palavra, porque esse prédio está fechado. E ele fica no coração da cidade. E eu queria que você trouxesse o pessoal da praça para ir pregar lá. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu achei que era um negocinho pequenininho com as cadeirinhas de plástico, né? Uma caixinha de som. Quando eu cheguei lá, Ana, era um prédio lindo. Do jeito que eu orei ao Senhor, que eu queria uma escola. No meu coração, eu queria montar uma escola bíblica, né? Mas o Senhor me entregou um prédio com ar-condicionado. Que lá no Brasil a gente precisa muito de ar-condicionado, principalmente lá na Bahia. Com ar-condicionado, máquinas enormes. Com caixas de som. Todo aparato, todo mobiliado. Sabe como Deus falou assim, quando Jesus falou para os discípulos: vão lá, na rua que se chama Direita, olha, vai ter naquele lugar lá um lugar espaçoso e mobiliado, porque o mestre vai pregar. Pronto. O Senhor me deu um lugar espaçoso, mobiliado, cadeiras acolchoadas, 120 cadeiras naquele lugar, para a gente pregar a palavra. E aí eu falei isso para os discípulos, né, que já estavam ali arrebanhados na praça. Todo mundo ficou maravilhado. Eu tenho um pastor e uma pastora aqui em Lisboa. Eu considero eles meus apóstolos, sabe? Porque esse chamado para missões correu muito do testemunho deles. Eles foram no Brasil e eles contaram de como eles deixaram lá Pernambuco, deixaram a casa deles, o pastor Isaac, a pastora Sayonara e toda a sua família, e vieram para Portugal para ministrar. Olha como já estava. E eu nem tinha me ligado nisso. E uma vez, tipo um podcast, numa live dividida com eles falaram: pastor, isso não acontece com ninguém. Tantos pastores orando a Deus para que Deus mande, e você estava pregando numa praça e Deus te deu. Então, fica nesse tempo aí servindo. E por 9 anos eu servi, e daí nasceu a igreja, né? Eu achava que ia ser só uma base missionária, mas as pessoas foram chegando, e de repente: como é o nome da nossa igreja? Eu falei: gente, aqui é só uma missão, viu? Vou-me embora. Não, pastora, eu quero que você fique. E aí foi Graça e Fé, porque do programa Graça e Fé, aí veio a Graça e Fé. Com a igreja, a Unigraf, ela nasceu naturalmente. Então, respondendo a sua pergunta, como surgiu a Unigraf? Ela nasceu de uma escola que era itinerante, a escola de oração, que fundou-se a igreja, a Graça e Fé Church, né, lá na Bahia, no Brasil. E da igreja formou-se a Universidade Graça e Fé, uma universidade livre que agregou-se principalmente a escola de oração, que hoje a gente traz, né, agora de forma online. Aqui na Europa, a gente vai estar instituindo a Unigraf aqui, a sede dela aqui em Portugal. E não somente a escola de oração, mas outros cursos também, cursos para liderança, cursos para casais,
E também outros cursos livres, porque a gente entende que a Unigraf ela não precisa ser retida apenas para cursos bíblicos. A gente vai estar trazendo também informações, né, de finanças, de cursos técnicos, para que outras pessoas possam também se formar para cumprir a missão. Né? Às vezes a gente pensa que cumprir a missão é só quando você está com a Bíblia na mão, mas às vezes você cumpre a missão como os meninos estão aqui, né, com uma câmera na mão, Claro, numa fábrica. Então, é, onde você está, você cumpre a sua missão. claro. Às Responde? vezes é isso. Às vezes as pessoas pensam que é preciso um palco, que é preciso um aparato Sim. enorme e é só precisa uma palavra, não é? Uhum. E como é que foi, como é que surge a Europa? Como é que veio a situação de, portanto, emigrar? E quais foram os desafios? Como é que foi um bocadinho essa trajetória? Então, aí senta que lá vem história. Olha, Ana, a gente achou que era imigração, mas acabamos por descobrir que era missão. Eu estava envolvida ali, 9 anos no ministério, 9 anos já numa igreja local, né? Que nasceu de uma missão numa praça. Começou com jovens. Eu ganhei esse prédio, a gente começou a ministrar ali naquele prédio. Por 2 anos a gente não pagou aluguel, a gente estava ali só para pregar. Depois de 2 anos a gente começou a pagar o aluguel daquele espaço. Eu engravidei da minha filha. E aí eu vou voltar só um pouquinho. Depois do livro Escola de Oração, eu escrevi mais 3 livros, né? Eu escrevi o Redimidos, o Não Mais Escravos, e o último livro que eu escrevi mesmo, assim, foi o Dá-me Filhos, porque que eu conto a história de como eu gerei a minha filha, né? Além do meu testemunho de infertilidade para a fertilidade, eu conto a história de mais 5 mulheres da Bíblia que não podiam ter filhos. Uma médica falou para mim que eu tinha que arrancar meu útero. E eu saí daquele lugar e peguei a palavra. E na Bíblia diz, lá na minha essência, no meu propósito, ele disse: olha, vocês multipliquem-se. Eu fiquei em cima dessa palavra. Eu fui feita para gerar. Eu fui feita para multiplicar. E eu comecei a dar ordem ao meu útero que ele produzisse, que ele gerasse vida. E diante de todos os diagnósticos, o Senhor cumpriu a sua promessa. Amém. E quando minha filha chegou, eu escrevi esse livro, ainda no puerpério eu escrevi, Dá-me Filhos. Foi o meu último livro e já aqui, no início do ano, eu escrevi um devocional de 30 dias sobre a presença do Senhor. Né? Um devocional é um kit, né? Um devocional, um diário de oração. Sempre a oração está ligado e um planner também de oração. E só para quem ouve, para que possam saber onde é que nós podemos encontrar os livros da pastora. Olha, os meus livros as pessoas podem encontrar no meu site, né? A gente está finalizando aí o site. Depois passamos a Sim, informação. sim, suelendovale.com, vale com 2 L's. E também podem encontrar no QI-Fi e logo, logo a gente vai estar colocando também na Amazon, né? Os meus livros também. E os cursos também. Toda informação a gente tá no site, também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, TikTok. A gente tá sempre buscando compartilhar por lá. E eu estava onde? Esqueci. Nós estávamos a falar sobre a vinda para Portugal. A Sim, a pastora minha vinda para cá. fomos só ali um bocadinho falar sobre a história do seu testemunho de ter gerado Sim, a minha sua filha, né? e, Pronto. entretanto, era só, penso que para dar algum contexto Sim, na sim. situação de vir para Portugal. Ok. Então, eu estava ali envolvida na igreja local. Após 2 anos, quando eu gerei a minha filha, veio um casal de pastores e eles me ajudaram, né, assumiram a igreja enquanto eu finalizava a parte de puerpério, os primeiros cuidados com a minha filha, e foi um tempo muito importante. E na altura que a gente recebeu a proposta para vir para Portugal, a gente tinha mudado de prédio, a gente estava agora em uma casa, num espaço em que a gente estava implantando um projeto social, já fechando parcerias. A igreja estava avançando, né, nesse contexto, com projetos para construção. E, de repente, Ana, meu marido, ele é engenheiro de software, ele recebeu uma proposta de trabalho para aqui. Gente,
Olha, foi assim um choque. Por quê? Porque a gente tinha reformado a nossa casa. Tava assim, do jeito que a gente queria. Sabe quando você, assim, tá num momento, assim, uau, da sua vida, que você diz assim, meu Deus, tá tudo Sei. perfeitinho. Nós costumamos dizer, não é? Os escolhidos não escolhem, Os certo? escolhidos não escolhem, Ana. Ana, olha, minha casa eu dizia assim, Alexa, ligar a sala. Aí ela ligava o ar-condicionado, ligava as luzes. Alexa, toca isso. Alexa. Assim, a gente tava com uma casa muito perfeitinha, do nosso jeito. A gente estava com a nossa filha, a gente estava com a igreja crescendo, com muitas coisas. Eu tinha acabado de fazer uma reforma, que a gente pegou uma casa, era uma mansão essa casa, que estava abandonada. Mais de 10 suítes, imagina, com piscina. A gente reformou tudo, gastamos um dinheirão nisso. O povo todo empenhado e de repente chega Portugal. Eu falei, oi? Deus? Como assim? E aí falei com meu pai, pedi conselhos e conselhos a amigos. Gente, e agora? E eu me lembro assim de uma palavra que meu pai trouxe para mim, filha, seu maior ministério é sua família. E eu estava já 9 anos sem férias. Sabe, a menina que veio, que pregava na escola e fui para o seminário, comecei a servir nas igrejas locais. Depois das igrejas, comecei a missão, comecei a servir de igreja em igreja, fui para a praça, ministério e pai. Em fevereiro, me deu uma estafa. Em fevereiro do ano passado, né, 2025. Eu cheguei para a igreja e falei, gente, a gente está no meio dessa reforma, de tudo isso, de tanto projeto, mas eu estou cansada. E a minha psicóloga, na época, ela disse que eu estava com burnout, né? E eu falei, gente, eu estou muito cansada. Mas e aí? Aí eu estava nesse período de descanso, de ter que descansar, mas e o projeto? E aí, de repente, Portugal. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? E a igreja... Descansar. É isso. Portugal veio assim como uma resposta de Deus para dizer assim, filha, eu quero que você descanse. Só que a Sueli, você mulher, você me entende, a gente quer fazer 1000 coisas. E o projeto, e não sei o quê, eu já botei dinheiro aqui, meu Deus, e não sei o quê, e as vidas. E aí uma pastora minha amiga lá de Recife, ela falou assim, as ovelhas são de Cristo. Se você for, você acha que Deus vai desamparar essas pessoas? Ô, Ana, isso para mim foi assim um conforto. Porque eu sempre digo, gente, eu estou pastora. Meu ministério é de ensino. Só que quem é pastor, na essência, que ama ali as ovelhas, uma mãe mesmo não quer abandonar os filhos. Mas uma mãe também sabe que chega uma hora que você precisa deixar o filho andar com suas próprias pernas. E testificou tanto que nenhum se perdeu. Cheguei para a igreja, falei, gente, meu marido recebeu essa proposta. E não dá, ele já trabalhava para outras empresas de fora, mas lá no Brasil. E a proposta realmente precisava estar aqui na Europa, precisava estar aqui em Portugal. E a gente tinha que estar aqui, tipo assim, chegou, tinha que estar aqui até abril. Final de abril a gente já tinha que estar aqui. Início de maio já começava. E eu falei, meu Deus, e agora? Então eu segui meu marido, eu não ia deixar meu marido vir sozinho, eu e minha filha viemos. E eu lhe digo, foi um milagre atrás do outro, porque as pessoas demoram, tudo demora muito para sair. O visto, o passaporte, meu passaporte chegou em 6 dias, o nosso visto chegou em 15 dias. Porque quando Deus quer, nenhum homem se mete, não é, na frente. Os advogados diziam, 90 dias. A gente descansou. Bom, a gente não correu atrás. Se Deus chamou, então a gente vai. Só que eu realmente, Ana, pensei que era imigração. Por causa do momento que eu estava vivendo, do cansaço, eu falei, olha, chegar lá, eu vou ser só esposa e mãe. Eu vou só ser esposa e mãe, procurar uma igreja, vou congregar e pronto. Ó, vou ser discípula, amém, Jesus. Só que passei o ano todo, e o Senhor sempre falando, não esquece do chamado. Fui ter com o pastor Isaac, a pastora Sayonara lá em Lisboa, e eles falando, olha, você está em Guimarães, você está no lugar certo, Deus que lhe colocou lá, não sei o quê, é a cidade profética, nasceu em Portugal. Eu falei, oi, amém.
E eu não imaginava o que Deus ia fazer. E passei um ano realmente de descanso, descansei, cuidei da minha casa, da minha família. Qual E foi, se eu tivesse que perguntar, qual foi o maior desafio entre a saída do Brasil e a chegada a Portugal? O que é que a pastora me dizia? olha, foi deixar a família, deixar o ministério. Pareceu assim que eu estava deixando um legado, pareceu que eu estava fracassando. A princípio, Ana, pareceu fracasso. Poxa, eu tô abandonando, tô largando o arado. Diz que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, né? Eu falei, eu tô largando o arado, eu tô deixando as pessoas. E Deus sempre falando comigo, não, você não tá deixando. Você tá indo alcançar outros. E eu vou cuidar desses que ficam. E passaram-se os dias, eu comecei a ver cada um se encaixando. Ninguém se perdeu, ninguém está no mundo, ninguém deixou Jesus. E todo mundo seguiu. E também não ficaram, né, chateados com a pastora. Pelo contrário, todo mundo, pastora, é a sua família. Nós entendemos, siga em Claro. frente. E aos poucos o Senhor foi me revelando o que era para fazer aqui. Porque é um desafio também você, tipo, recomeçar. Recomeçar do zero em um lugar que ninguém te conhece, né? Lá eu era, assim, eu já tinha uma história. Aqui ninguém conhece a história. Você anda pelas ruas, tá cheio de gente, mas você é um desconhecido. Vem o desafio da língua, mesmo que aqui fale português também, existem muitas palavras que são diferentes. Entender e ser entendido, né? Agora, a fé, ela faz diferença, Ana. Por quê? Porque na primeira semana que eu cheguei aqui, em Portugal, a minha filha ficou doente. Na primeira semana. E aí meu esposo esqueceu que tinha médico particular. A gente não sabia como que funcionava. Todo mundo dizia SNS 24, né? Liga por SNS 24. A gente ligou no SNS 24, número de utente. Não tinha número de utente. Aí fomos lá no centro de saúde. Tem que ter número de utente. E a gente lá sabia o que era número de utente. O que é número Claro. de utente? Aí, precisa ir na junta de freguesia. Onde é a junta de freguesia? Pronto, descobrimos onde era a junta de freguesia. Quando chegamos lá, precisa que o senhorio tenha declarado nas finanças a questão do contrato. E aí, pronto, pedimos ao senhorio. Lá veio o senhorio nos dar. Foi uma burocracia, mas a gente lembrou da palavra. Pai, nós precisamos que o Senhor abra as portas. Nossa filha está doente, ela precisa de atendimento. Ana, eu já ouvi de pessoas que demoram-se para tirar número de utente, de imigrantes. Nós tiramos na primeira semana o número de utente. Uma vez que tivemos o número de utente, fomos atendidos. Mas eu posso te contar uma história rapidinho? Claro, Da força. primeira semana, um perrengue. Na primeira semana que chegamos, nessa coisa de levar nossa filha no centro de saúde, conseguir número de utente, não sei o quê, junta de freguesia, nós perdemos os nossos passaportes. Oi. Meu Deus, Ana, quando a gente se deu conta, era de noite. Eu olhei na bolsa e não vi os passaportes. Eu falei, amor, cadê os passaportes? Tá aí na bolsa. Eu falei, não tá, amor. Quando olhamos que não tinha passaporte, ele ligou para a advogada. Doutora, perdemos os passaportes. E agora? Ela disse, agora você não é ninguém. Agora você nem existe mais. Nossa, naquele momento, assim, foi um momento muito desafiador para nós. Eu me lembro de eu e meu esposo sentados na sala de casa, demos as mãos e a gente começou a orar e a chorar e a dizer, Deus, nós estamos aqui. Nós perdemos nossos passaportes. Pai, quem encontrou esse passaporte que devolva? E assim, você está numa terra nova, numa terra estranha. De repente, você perde seu documento. E aí, meu marido não dormiu de noite. Nessa noite, ele não dormiu. Eu sempre durmo, Ana, porque eu oro e eu descanso no Senhor. Eu creio que Ele vai resolver. Mas homem é diferente, né? Homem. Meu marido ali, muito, muito responsável, acordou cedinho. E ele falou, Deus me mostra onde era. E eu falando para ele, foi lá na junta de freguesia. Ele disse, não, foi lá na senhorinha do centro de saúde. Quando ele foi lá, a senhorinha tinha guardado nosso passaporte, Ana, para a glória de Deus. Glória. E aí, minha filha recebeu o atendimento e deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, chegar em Portugal foi uma batalha, sabe, vencida, um leão vencido após o outro. E a última que nós enfrentamos agora foi a da Aima. Olha,
Nós já estamos quase terminando, né? Mas eu preciso contar esse testemunho aqui. Quando a gente veio do Brasil, a gente já veio com o agendamento da AIMA, porque a gente já veio com visto, tudo certinho. E o primeiro agendamento nós chegamos aqui dia 4 de abril, o primeiro agendamento era para 3 de julho. E o agendamento era na AIMA de Lisboa. Saímos de Guimarães com a nossa filha, alugamos apartamento ou hotel e fomos. Quando chegamos lá, recebemos a notícia de que tinha sido reagendado. Lá vem a gente de volta, reagendado para novembro. Então, passamos todo esse período e a gente sem conseguir ir ao Brasil, rever os amigos e filhos, porque já tinha passado o prazo dos 120 dias, e então não podíamos sair mais, então estávamos presos aqui em Portugal. E aí, até novembro. Quando chegamos em novembro, alugamos hotel do mesmo jeito. O meu atendimento foi em Cascais, o da minha filha e do meu esposo em Lisboa. Eu consegui ser atendida em julho, mas ele e minha filha foi reagendado para novembro. Quando chegamos lá, a moça falou pra gente: olha, senhor Lucas, o seu agendamento foi reagendado para dezembro. E a gente orou. Aí meu esposo falou assim: mas moça, eu tô com minha filha doente. Na ocasião, ela estava doente. Eu viajei 5 horas de ônibus para cá. A gente pagou hotel. Desde julho já aconteceu. Não acredito que vai acontecer a segunda vez. Ah, aconteceu sim, senhor Lucas e tal. Eu posso falar com alguém? E aí ela disse: só um momento. Nesse tempinho, a gente foi orar, eu e ele. Ele disse: filha, eu não acredito, foi reagendado, vamos orar. Oramos: pai, a gente tá vendo muita gente entrar. E o que é isso para o Senhor? Não é nada. Para a gente é uma coisa muito grande, mas para o Senhor não é nada. E aí, quando a gente terminou a oração, a moça falou pra gente: senhor Lucas, chamou meu marido. E sabe o que ele voltou? Ele voltou com a senha na mão. Eu ando com a senha até hoje, Ana. Porque aquela senha, para mim, é uma prova do amor de Deus. Porque a gente via ali tanta gente entrando, e a gente falou: meu Deus, a gente só precisa da senha para a gente ser atendido. E, enfim, fomos atendidos naquele dia, para honra e glória do Senhor. Eu vejo isso como um grande testemunho, porque tanta gente, né, não consegue. A gente sabe a luta que é a questão da imigração, a questão da AIMA. E fomos atendidos. E, para a glória do Senhor, o nosso cartão já chegou, o cartão da minha filha, do meu marido já chegou, e o meu já foi emitido, né? Então, assim, é um testemunho após o outro, e é só o Senhor testificando. Eu estou com vocês nessa jornada. Assim como eu tive lá no Brasil, pela obediência de vocês, de deixarem tudo, né? De deixarem uma vida, de deixarem estrutura, de deixarem amigos, e até de deixar uma missão mesmo, né? Foi um ciclo fechado. E agora eu acredito que aqui na Europa, vendo os milagres, é só para mim mais como uma testificação, um carimbo do Senhor. Estou com vocês. Vocês não erraram. Não foi só imigração, é missão também, sabe? E hoje, qual é a mensagem que a pastora carrega? A mensagem principal que eu carrego, Ana, é a mensagem da graça e da fé. Porque eu quero falar olhando mesmo para quem está nos assistindo. E talvez você que esteja nos assistindo aqui, você, assim como eu, é imigrante, né? A Ana também fui. Durante 14 anos. Foi imigrante também? Em Inglaterra, sim. Foi mesmo? Regressei há semanas ao meu país. Olha aí! E sei o quanto é difícil. Fala um pouquinho para eu beber uma aguinha. Tinha a barreira também, pronto, de chegar a um país onde a língua era completamente diferente, não é? Portanto, apesar dos meus estudos, no final do meu curso, serem os livros bastante em inglês, é sempre difícil estudar um inglês americano de um inglês de Inglaterra. Sim. Então, quando cheguei à Inglaterra, senti imensos desafios. Passei por muito, sei que é bastante difícil, passei pelo facto de ser julgada, de ser diferente, de ser de outro país. Parecia sempre que eu tinha que fazer a dobrar aquilo que os outros faziam normal, para ser vista, para ser notada e para que as pessoas me ouvissem. Às vezes era simplesmente para que me ouvissem.
Então eu dou muito valor a todas as pessoas que têm a coragem, independentemente de serem crentes ou não, a coragem de sair de uma zona de conforto do seu país para ir buscar algo sobre uma promessa ou não. Eu que sou crente creio que sim, que Deus não Sim. faz nada à toa e que todos nós temos um propósito na nossa vida se estivermos alinhados com os valores e com a palavra de Deus. Eu creio que esse propósito nos é revelado e que Deus vai falando connosco Sim. onde estivermos, na hora que Ele quiser e não na hora que às vezes nós queremos, não da nossa maneira, mas da dele, que é sempre bem melhor do que a nossa. Sim, E sim. então foi isso, eu passei por esses desafios todos e sei que para uma pessoa que está fora do país é muito, muito complicado. Portanto, eu entendo perfeitamente aquilo que a pastora está a dizer. É isso. E você sabe que na Bíblia, assim, houveram muitos imigrantes. E Jesus foi imigrante, né? Jesus, ele foi imigrante. José foi imigrante. Daniel foi imigrante. E a gente vê isso, essas histórias bíblicas. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, para ir para uma terra distante. E como você disse, você tenta ser ouvido, você quer ser ouvido. E você chega num lugar diferente, né? Como imigrante. Como eu disse, você está rodeado de pessoas, mas você se sente só. E a solidão, eu acho que é um dos maiores desafios na imigração. Você sentiu isso? Senti que, e vou dizer isto para todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir, se não fosse Deus, eu não sei como é que eu teria feito, porque realmente houve momentos, e nós temos que dizer a verdade, não é? Somos verdadeiros, que me senti muito sozinha. E se às vezes não fosse a palavra e eu saber que carrego um propósito, eu não sei onde é que realmente eu tinha ido e o que é que eu tinha feito e não tinha feito. E então foi pela fé, pela graça e por aquilo que eu acredito num Deus vivo, que faz milagres. Amém. Então foi assim só, mesmo que eu consegui. Então eu Sim. agradeço muito a Deus e pronto, e às pessoas que me apoiaram também, que Deus foi colocando na minha vida. E é isso. Cada vez que falamos, também carregamos esse testemunho de dar força e esperança às pessoas que por algum motivo perderam ao longo da vida. Sim, e é isso que eu sinto aqui. Estando aqui na Europa, o Senhor usou o pastor Isaac para trazer essa palavra para mim. A unção que você carrega, Suelen, não ficou no Brasil. Não, o Deus que você serve não ficou lá. Ele atravessou o oceano com você. E aqui em Portugal o Senhor quer te usar a transmitir essa mensagem. Porque, como você disse, você como imigrante na Inglaterra se sentiu muito só, e essa é uma das maiores dores, se não a principal dor do imigrante. Sem dúvida. Se não for o Senhor, se não for a presença dele, minha filha, rapaz, você sucumbe. Por quê? Porque você começa a ganhar em euro e a pessoa pensa assim, eu tô ganhando em euro, eu tô aqui, tô tendo trabalho, sei que, e vai se atarefando, e ela pensa erroneamente que ela não precisa de pessoas. Mas nós não fomos feitos para estar sozinhos. E muitas vezes a pessoa até se esquece que ela pode recorrer ao Senhor. E eu tenho me visto como João Batista, sabe? Perguntaram a João, quem você é? E ele se definiu assim, eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Então, quem é Suelen? Talvez eu pudesse começar esse podcast respondendo isso. Eu sou uma voz. Eu sou a voz que o Senhor tem levantado nesse tempo a lembrar a você, imigrante, você brasileiro, que não somente está aqui na Europa, mas tem pessoas que me assistem dos Estados Unidos, do Japão. Esses dias eu recebi no TikTok uma mensagem de uma mulher que está em Malta, que é uma ilha lá na Itália. E essa pessoa falando para mim, pastora, como seus vídeos têm me alcançado. Eu tinha um TikTok e eu não usava o TikTok. Eu tinha muito preconceito de usar o TikTok. Eu sempre cresci a minha rede no Instagram, né? E o YouTube eu usava mais para transmitir os cultos, as lives. Não usava assim com intenção mesmo de espalhar a mensagem eu sou Suelen. Porque eu fiquei 9 anos servindo na igreja local. E aí, agora, nesse tempo, o Senhor falou comigo, começa com tudo que você tem. E aí eu olhei pro meu TikTok, eu tinha 23 seguidores.
Um TikTok abandonado. E eu disse, tá bom, eu vou começar. E comecei a gravar o conteúdo ali. Hoje eu já estou com 270 e poucos seguidores. Imigrantes, um público totalmente validado, né? Daqui da Europa e desses lugares. E eu estou ouvindo as pessoas chegando no meu direct falando, essa mensagem está falando comigo. Então, qual a principal mensagem que eu carrego hoje? A mensagem do evangelho. Sem peso de religiosidade, sabe por quê? Como eu falei lá atrás. Muitas pessoas elas acham que precisam ter uma performance para agradar ao Senhor. Precisa ter um jeito, sabe, religioso. Sendo que Ele só quer te ouvir. Amém. Lá, quando você estava como imigrante na Inglaterra, você só precisou dizer pai. E aí você sente a presença dEle te acalmando. E quando você está no maior perrengue, quando as coisas não fluem, quando eu precisei do número utente para minha filha ser atendida, eu disse, Senhor, socorro. Não tinha tempo, irmão, para performance. E Deus não quer performance, Ele é seu pai. Então, assim, de uma maneira muito simples, acho que tá dando para perceber, eu não tenho uma voz, olá, irmãos, não sei o quê. E respeito, sabe? Respeito quem age assim. Mas Eu penso que é isso aí que a pastora está a dizer. Tem que ser simples. E eu acho que a relação que cada um tem com Deus é muito pessoal. sim, E as pessoas têm que ser honestas, sinceras autênticas, e né? autênticas. Uhum. E eu acho que é aí que nós encontramos Deus e que Deus nos encontra. É na Sim. nossa honestidade, nos nossos valores, nos nossos princípios e na nossa honestidade, acima de tudo, não é? Uhum. E eu concordo com aquilo que a pastora está a dizer e também acho que não há necessidade. Eu respeito a fé que cada um carrega, eu respeito a maneira como cada um sente e como cada um expõe. Sim. Mas sim, eu concordo que, e para quem nos está a ouvir e pessoas que ainda não estão na fé ou que querem, portanto, chegar a si de alguma forma e tentar perceber como é que podem conhecer este Deus maravilhoso, é Sim. tão simples, não é? É muito Às vezes as simples. pessoas pensam que é uma grande confusão chegar a Deus, mas Deus já vive em nós, nós só temos que, obviamente, permitir que Ele entre nas nossas vidas. E em sequência aqui disto, eu queria só mais umas perguntinhas à pastora que eu acho Tudo que bem. é uma curiosidade que as pessoas lá em casa também vão ter. Uhum. Para quem é que é a escola de oração? Se nós tivermos que fazer esta pergunta à pastora, para quem é que é? Para quem é a escola? Para todos aqueles que querem falar com Deus. Sabe? Já me falaram assim, faz um projeto com mulheres. Eu amo trabalhar com mulheres. Mas não são só mulheres que são filhas, sabe? Eu não quero limitar, dizer assim, olha, só para esse grupo de pessoas. A escola de oração ela é para qualquer pessoa que quer se conectar com Deus, porque a forma como eu ensino o evangelho é de uma forma muito simples. Eu me lembro de um menino de 8 anos que pegou o meu livro, Segredos da Oração, e ele estava lendo para a mãe dele. E ele disse, mãe, vamos fazer uma oração de concordância? E ela disse assim, oração de concordância? Onde foi que você aprendeu isso? Ele, no livro da tia Su. Glória. Então, assim, nós precisamos entender sobre oração. E eu acho que quando a gente entende os princípios, a gente começa a fazer as coisas com mais eficiência, com mais eficácia, sabe? Se eu não entender sobre o meu celular, como operar, tem benefícios aqui nele que eu Nunca vai usar. nunca vou usar. Então, a escola de oração ela é para todos, sabe? Todas as pessoas que querem se conectar com Deus, que querem aprender mais sobre como fazer isso de forma leve, porque Jesus, sabia que Jesus ele mais ensinou as pessoas do que ele propriamente fez outra coisa. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, os milagres aconteciam. Então, o ensino da palavra ele é fundamental. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu costumo, nas minhas ministrações, pegar a Bíblia e pedir para as pessoas levantarem e dizerem, esta é a indestrutível, a infalível, a santa, a Agradável. eterna, a agradável, a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu sou o que esta Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que essa Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que essa Bíblia diz que eu posso. E eu estou aonde essa Bíblia diz que eu estou. Eu estou em Cristo,
Nele eu existo, por ele eu me movo e nele eu vivo. Ele é meu bom pastor e nada me faltará. Então, quando as pessoas entendem a orar pela palavra, elas entendem, por exemplo, a fazer uma oração em uma fila ou diante de uma conta e dizer: o Senhor é meu pastor, sobrará e não faltará. O Senhor é meu pastor. Olhar para um útero que o médico diz, arranque, e dizer, vai gerar. Vai gerar. Porque a Bíblia diz em 4 vezes, Ana, na Escritura, o justo viverá pela fé. 4 versículos diferentes, em livros diferentes, o Senhor diz. O justo viverá pela fé. Abacuque, Gálatas, Hebreus, Romanos. Amém. O meu justo viverá pela fé. Não existe outra maneira do justo viver. Eu costumo dizer que gato mia, cachorro late, peixe nada, vaca muge e crente crê. Então, não existe outra maneira de você viver. Ou você vive pela fé, e a Bíblia diz que a fé é o que agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E nesse ponto, a maior parte das pessoas passam. A maioria crê que Deus existe. Mas o versículo não tem um ponto final aí. É uma vírgula, é uma continuação. E que se torna galardoador dos que o buscam. O que é isso? O que é galardoador? Essa palavra é presenteador, é abençoador dos que o buscam. Preste atenção. Se as pessoas elas não acreditam que Deus é galardoador, que Deus é presenteador, que Deus quer dar a elas o que deseja o coração, porque Salmo 37:4, Davi, debaixo de uma aliança inferior a que nós estamos, porque nós estamos na nova aliança, na dispensação da graça. E nessa aliança, que Paulo vai dizer em Coríntios, que é firmada em maiores promessas. Se Davi, debaixo de uma aliança inferior, já dizia, agrade ao Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Está comigo? Ele disse, satisfará o desejo do seu coração. Muitas pessoas nem ousam desejar. Muitas pessoas são filhos, mas elas não têm a ousadia de desejar algo. A oração delas, Ana, é assim, o que Deus está bom, Senhor, o que tu quiseres, Pai, o que tu quiseres, Senhor, o que tu quiseres. Deus está dizendo para você, o que você quer? O que o seu coração deseja? Eu sou galardoador, eu sou o seu presenteador, eu sou o seu abençoador, eu quero dar a você o que você quer. Jesus chegou para Bartimeu, um cego, Ana, que estava orando. E não só orando, ele estava clamando, esbravejando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos crentes são fiéis nessa oração de clamor, de gritar, de pedir, de suplicar. E vivem os princípios da palavra, não é? Mas vive. E outra, aí às vezes quando você começa a orar, já tem aqueles que vão abafar, né? Tá orando demais, né? Cala a boca, Bartimeu. Tiveram quem quisesse calar. E aí Jesus disse, não cala ele não, traz ele aqui. E quando Bartimeu chega diante de Jesus, ele não diz, Senhor, o que tu quiseres. Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Oh, Ana, isso é poderoso. Isso eu ensino na escola de oração. Por quê? Quando a gente entende que Jesus está perguntando a você, ei, o que você quer? Você para e pensa e tem um exercício mental, porque tem gente que vai para a igreja, leva o coração, mas não leva o cérebro. E fica dizendo sempre, Senhor, o que tu quiseres, o que tu quiseres. E Jesus está perguntando o que você quer. Porque ele respeita. Porque assim como o Pai, ele quer dar a gente o que a gente deseja. E aí, quando Bartimeu diz a ele, eu quero ver, Jesus disse, seja feita conforme a sua vontade. Amém. E ele viu, e ele enxergou. E assim é na escola de oração. Eu estou trazendo uma parte de uma aula, por exemplo, aqui. E eu estou aqui a ser muito abençoada. Amém. Então, Hebreus 11:6, ele diz, sem fé é impossível, veja, impossível agradar a Deus. Se eu agrado a Deus, como que eu agrado a Deus? É com uma roupa? É com um comportamento? Não, é fé. Porque o que agrada a Deus é fé. E Salmo 37:4, Davi diz, se eu agrado, ele me satisfaz o desejo do meu coração. Como eu agrado a Deus? Andando em fé. E ele diz, para eu andar em fé é necessário crer nele, mas crer que ele vai me dar.
Então, eu começo a ter uma oração eficaz, porque quando eu dobro os meus joelhos para orar, quando eu levanto as minhas mãos para orar, eu tenho a convicção, a certeza, porque fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não diz se, fé diz já é, diante daquilo que Cristo já conquistou. Porque na antiga aliança, ele fará. Na nova aliança, ele já fez. Está feito, está consumado. Amém. Então, Pai, em nome de Jesus, eu recebo pela fé a minha cura. Eu recebo pela fé gerar filhos. Você entende? Ana, gerar um filho era algo que, meu Deus, era difícil. A médica disse, Rank, se eu não tivesse a palavra, se eu não tivesse a fé, se eu não tivesse a convicção de que Deus queria me dar isso, eu ia dizer assim, tá, Senhor, o Senhor não quer me dar, então tá bom. Mas a Bíblia diz que ele ama satisfazer o desejo do coração. E eu disse, o desejo do meu coração, Pai, é gerar. Eu nasci para ser mãe. Amém. O desejo do meu coração, Pai, é ser atendido na AIMA. Você está comigo? Uhum. Então, eu orei baseado... Então, as nossas orações passam a ser eficazes. Porque muita gente ora e parece que a oração não passa do teto. Parece que o céu está de bronze. Porque ele não ora de acordo com a palavra. E Deus, ele não é fiel a mim e a você. Você sabia disso? Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. Então, se você ora a palavra, não tem como essa oração não ser eficiente. Isso é uma aula, assim, uma aula da Unigraf, né? Oração eficaz. Como é uma oração eficaz? É uma oração da palavra. Então, você pega ali o texto bíblico e eu ensino na escola de oração isso. Você pega o texto bíblico e começa a orar em cima dele. A declarar o meu Deus, segundo, por exemplo, oração para a questão de finanças. Às vezes a pessoa está com dificuldade financeira. Não é? Portanto, isso. para as pessoas ali também em casa atenderem, muitas entenderem, peço desculpa, a importância de nós usarmos a inteligência e sabermos orar, baseado obviamente na palavra, nos estudos que a pastora também ensina, não é? Sim. E ser uma oração específica. Se o meu problema é cura, se eu estou com um problema de saúde, eu vou orar pela minha cura, baseado na palavra, isso. com os ensinamentos que a pastora também traz, portanto, lá na escola de oração, isso. que eu já estou curiosa para ir, portanto, participar e acho que todos que nos estão a ouvir devem partilhar da mesma opinião, porque com certeza edifica bastante, não só a pessoa, mas ensina, portanto, a direcionar-nos as nossas orações para aquilo que realmente queremos que Deus faça nas nossas vidas. Sim, e você percebe que é simples? Não é muito rebuscado, não é um ensino assim que, ai meu Deus, eu tenho que pegar muita coisa. Não, é simples. É Salmo 23, o Senhor é meu pastor, carne não me faltará. O Senhor é meu pastor, filhos, família não me faltará. Você vai atrelando a sua necessidade. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, alguém que está lidando, por exemplo, com a natureza difícil, com os problemas emocionais, às vezes com um temperamento difícil, isso tem trazido prejuízo, por exemplo, no trabalho, no casamento, alguém que é ríspido, alguém que é muito duro, e aí você não vai pensar, por exemplo, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Sabe, Pai, a tua palavra diz que eu estou em Cristo. A tua palavra diz, Senhor, que eu sou uma nova criatura. Pai, obrigada pelo novo nascimento que já atuou em mim. E eu rendo o meu coração, Pai. Eu me lanço e eu abro mão dessa velha natureza. Eu também te desejo vida, longa vida. Alguém... Foi aí uma musiquinha, não foi? Que veio aí. Amém. Ai. Oh, mas já que quebramos. O meu horário já foi? Já. Ah, tá bom. Vamos fechar. Vamos fechar. Mas posso só continuar? Faltam 2 perguntas. Posso? É mesmo? É. Oh, eu tava fluindo pra gente. Vai. Não, tocamos em tudo. Só faltam mesmo 2. Quando eu puder, avisa aí. Bora lá. Eu fechei a resposta. Fechei, né? Então tá, foi.
Pastora, em seguimento a tudo e continuidade daquilo que falamos, eu queria lhe Sim. pedir se tivesse que dizer alguma coisa a uma pessoa que esteja imigrada aqui na Europa, ali a olhar para a Sim. nossa câmara, o que é que a Sim. pastora ia dizer a essa pessoa? Ok, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Essa dor que você sente, é, e você pensa até mesmo que você está só. Mas o Senhor tem me levantado para dizer a você que a presença dele está com você. Você está a uma oração para que essa dor, para que essa situação seja resolvida. O Deus que esteve com você no Brasil não mudou. Ele é o mesmo. O propósito dele na sua vida permanece. Não é porque você mudou de continente, porque você mudou de país, que Deus mudou e esqueceu os planos dele a seu respeito. Então, eu gostaria que você permanecesse com a gente aqui, no meu canal do YouTube, nas nossas redes sociais, porque eu tenho entendido em Deus o meu propósito e eu quero despertar você para o seu propósito. Aquilo que Deus entregou em você, dentro de você. Aquilo que ele entregou em palavras, que você participou de cursos, que você participou de vigílias, as profecias e as promessas do Senhor não mudaram. Então, se eu puder te ajudar, eis-me aqui. Me permita ajudar você a acender essa chama. Sabe, Ana, eu tenho falado com os brasileiros, nós carregamos a brasa no nome. Você é brasileiro. Não se acovarde, não se intimide. Lance fora toda a intimidação, porque você tem a chama do avivamento. E o Senhor trouxe você aqui para a Europa não para te envergonhar. Não essa dor, essa vergonha que você tem passado. Ei, é porque você se esqueceu de quem você é. Você se esqueceu da sua verdadeira identidade. Mas eu estou aqui para te lembrar, como uma voz profética para dizer a você: se levante, erga a sua cabeça. Você é muito mais do que o que você imagina. E os seus dias na Europa, irmãos, vão ser como agora. Sabe, a primavera está chegando. O inverno já passou. O inverno já passou, filho. O inverno passou, filha. Os dias de solidão passaram, nem que seja eu e você. Eu tô aqui para você segurar a minha mão e dizer: nós vamos seguir a nossa carreira. Você não vai morrer, você não vai ficar paralisado, você não vai ficar diante desse diagnóstico médico, você não vai ficar. Deus não quer você parado, nem deitado em uma cama, o Senhor quer você se levantando. Tem chama dentro de você, tem uma alegria que só você carrega. E sabe o que o Senhor me diz agora, Ana? Tem pessoas que olham para você e não vê mais o seu sorriso. Mas pessoas lá do Brasil diziam: seu sorriso é tão lindo e aqui você está andando muito de cara fechada. Assim diz o Espírito da Graça: sorria mais. Porque a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está sentado no seu trono e ele ri. E ele dá risada. Mas, pastor, eu não estou com vontade de rir. Não tem problema. Vontade dá e passa. E crente não vive por vontade. Você foi chamado a viver pela fé. Então, nem que você comece com um ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Mas é falso. Não tem problema. O seu cérebro não entende que é falso, não. Você sabia? Eu gostei do ha-ha-ha. Gostou? Gostei. Você sabia que existe um estudo médico que diz que existe uma medicina que coloca palhaços para fazerem palhaçadas para pacientes em estado terminal. E houve um estudo científico que os dias deles se alongaram, se prolongaram, porque eles começaram a rir. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Você vai ficar mais bonito, porque você não foi batizado no limão. Porque você não precisa ficar com essa cara de maracujá enferrujado, murcho. Não! Você carrega brasa, sorria. O seu sorriso é lindo, comece a rir. Ah, mas essas contas, pastora, ha, dê risada para suas contas. Se eu fosse, a gente tem que ter mais podcasts para a gente poder começar a falar todos os testemunhos. Para finalizar, e olhem, ouçam, foi uma mensagem muito bonita, e agora uma mensagem para todos aqueles que nos estão a ouvir, imigrante, sem ser imigrante, português, sem ser português, ao mundo. Hoje, se houvesse uma mensagem que a pastora pudesse dizer, o que é que a pastora deixava aqui como mensagem hoje para todos nós? Olha, Ana, antes de trazer essa mensagem, primeiro eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Pega na minha mão. Amém. Você é linda.
Você é uma mulher cheia de Deus, viu? Amém. A primeira portuguesa que eu sinto assim, e para bater um papo mesmo assim tão longo, né? Já tive conversas mais curtas, mas assim eu vejo Deus em você e as promessas de Deus na sua vida, querida, são tão grandes, profundas. As suas experiências com Deus, elas precisam ser propagadas. Amém. Seu sorriso é lindo e os seus olhos também. Então, tem mais de Deus, sabe? Mais de Deus. Obrigada por a gente ter compartilhado essa mesa. Obrigada. Eu louvo a Deus por ter sido você, essa pessoa. Tá Amém. bom? Me senti muito Não era bem. para ser, mas Deus tinha, É, tinha outros planos. Deus tinha outros planos. Então, a mensagem ao mundo, né? Eu tenho me questionado, falado, Senhor, é só para os brasileiros? E o Senhor tem falado nesse tempo, né? É ao mundo, né? E a mensagem que o mundo precisa ouvir, que a Bíblia ela não foi escrita para ser história de Moisés, de Jó, de Esté. A Bíblia é sobre Jesus. Toda ela. Do início ao fim. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, Jesus é aquele que te substituiu. E eu sei que no meio evangélico essa palavra ainda não está comum. Nós muitas vezes nos identificamos com a obra de Cristo, mas não entendemos a perfeita obra de substituição. A Bíblia diz que ele se fez fraco para que a gente fosse forte. Ele se entristeceu, ele chorou para que sorríssemos. Ele nos substituiu, ele levou a nossa culpa, ele levou a nossa dor. Ele foi condenado, um inocente. Foi condenado para que sejamos justificados. Ele foi uma ovelha muda para nos dar uma confissão. Por causa dele, porque ele se fez mudo, ele emudeceu, ele ficou calado, ele não se defendeu. Para que eu e você pudéssemos hoje abrir a nossa boca e declararmos a palavra. A Bíblia diz em Isaías que ele foi moído pelas nossas pisaduras. Ele foi moído. E a mensagem que eu trago ao mundo é essa. Sabe, Ana? Tem crente, pessoas achando assim que Deus está me colocando na moinha. Ei, filho, não. Deus já colocou Jesus na moinha para que você não passe por ela. Deus me desamparou. Não. Ele já desamparou Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Tem pessoas chamando Deus de Deus, mas Ele quer que você chame Ele de Pai. Porque na oração, Jesus não ensinou a gente a orar a Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele nos ensinou a orar Pai Nosso. Então, a mensagem que eu carrego é a mensagem da graça e da fé. Porque você é salvo não pelas suas obras, não pelos seus méritos, não por aquilo que você vai fazer. E Deus não está buscando em você o que você tem que fazer. Deus não está esperando de você uma performance. Deus está esperando que você creia na obra que já está consumada, naquilo que já foi feito, na perfeita obra de substituição de Jesus na cruz. Ele ama você e ele não te condena. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, o segredo é estar em Cristo. E se eu puder fazer algo, é trazer todos, que eu puder, o máximo de pessoas, para Cristo. Assim eu vou cumprir o meu propósito e deixarei um legado. Amém. Eu quero agradecer pelo tempo, pastora, pelas palavras, por tudo aquilo que nos ensinou hoje, pelo ensinamento. E eu peço a Deus, e digo a todos aqui que nos estão a ouvir, que realmente não se explica, só se sente. Amém. Venham, conheçam, tenham o cuidado de tentar saber mais sobre a missão da pastora, e eu peço que Deus lhe dê continuidade, que essa luz que carrega continue bem acesa e que mais possam crescer consigo. Amém. Foi um prazer. Igualmente. Muito obrigada. Tá bem? Amém. Obrigada a todos. Até à próxima. Até.